Graça e paz. Foi mesmo o espírito de Samuel que falou com Saul através de uma vidente? Em 1 Samuel, no capítulo 28, num contexto em que o exército dos filisteus se preparava para fazer guerra contra Israel, sendo Saul um rei que não agradou ao Senhor e o profeta Samuel já morto. Diante da circunstância, Saul temeu, e neste momento de medo e perigo, tentou buscar ao Senhor de diversas formas, porém o Senhor não o respondeu. Descontente com o silêncio do Senhor, Saul pediu aos seus criados para trazer uma feiticeira, uma vidente, pois se tratava de uma mulher que tinha um espírito de adivinhar, e o próprio Saul pediu para a feiticeira invocar Samuel do mundo dos mortos. Essa mulher, durante a transe, conta a Saul que estava tendo uma visão de um homem envolvido numa capa, e a partir daí inicia uma comunicação entre o suposto espírito de Samuel e Saul por intermédio desta vidente. Será que era realmente o espírito de Samuel a falar com Saul? A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus é sim, sim ou não, não. Não existe dúvidas em Deus ou variações na sua forma de pensar. Em Isaías, no capítulo 8, verso 19, diz: Quando, pois, vos disserem, consultais os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? Ou seja, quem é de Deus, consulta a Deus, busca a Deus, e ainda que Deus fique em silêncio, confia nele e aguarda por ele a sua resposta. Agora, um povo pagão e idólatra busca por videntes, busca por feiticeiros para encontrar respostas no mundo dos mortos em favor dos vivos. Neste texto de Isaías está claro a reprovação de Deus para quem faz isso. E em Lucas 16, na parábola do rico e Lázaro, o Senhor Jesus deixa bem explicado, por se tratar de uma impossibilidade esse tipo de comunicação. Porém, é importante entender que existe o mundo espiritual. O diabo e seus anjos, os demônios, a Bíblia fala que o diabo é capaz de se transfigurar em um anjo de luz. Quem dirá na figura de uma pessoa morta para que você creia na mentira? E uma pessoa que está sob a influência de um espírito de adivinhação, se trata de uma influência demoníaca. Tanto que em Atos 16, a partir do verso 16, Paulo expulsa o espírito de adivinhação de uma jovem vidente que dava lucro aos seus senhores. E então, vemos no assunto em questão Saul buscando respostas de uma mulher que tem essa influência demoníaca. E agora você acha que Samuel se manifestou nessa feiticeira, uma vez que o mesmo era um profeta de Deus? E ainda que não fosse, acreditaria mesmo sendo declarado por Jesus uma manifestação impossível? O texto diz assim, em 1 Samuel, no capítulo 28, verso 14. Ele disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e prostrou. A Bíblia diz que entendeu Saul que era Samuel e não disse que era Samuel.
É claro que durante o diálogo da escrita, logo a seguir, vai usar a expressão Samuel disse, pois Saul acreditava que estava conversando com Samuel. E nessa conversa, esse espírito disse a Saul que no dia seguinte ele com seus filhos morreria nas mãos dos filisteus. Primeiro, a batalha não acontece no dia seguinte, e sim dias depois. Segundo, nem todos os filhos de Saul morrem com ele. Ou seja, não se cumpriu a palavra conforme falou o Espírito na boca da feiticeira. Em 1 Samuel, no capítulo 3, verso 19, diz assim: que o Senhor era com Samuel e nenhuma das suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, tudo que Samuel profetizou, Deus o honrou e cumpriu. Está aí mais uma prova que esse espírito não era Samuel. Em 1 Crônicas, no capítulo 10, verso 13 e 14, diz assim a respeito da morte de Saul: assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, qual não havia guardado, e também porque o buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. A morte de Saul foi por causa da transgressão, do pecado, de buscar uma vidente, feiticeira para consultar ao invés de buscar ao Senhor com sinceridade. Não foi o espírito de Samuel, pois a busca por esse tipo de comunicação é uma transgressão ao Senhor, pois se trata de influência demoníaca a quem se consulta. Espero ter lhe ajudado a esclarecer esse assunto. Pense nisso. Deus te abençoe.